Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da série de lives da cultura da saúde e bem-estar. Como os profissionais que eu tenho trazido aqui, nossos convidados, estão contribuindo para o mundo melhor. Então, sejam bem-vindos, puxem suas cadeiras. Cris, boa noite, bom te ver por aqui, muito legal, olha que bacana. E semana passada, a nossa convidada aqui, a minha convidada foi a Renata Rivetti. Nós falamos sobre o diretor de felicidade ou embaixador de felicidade, o Chief Happiness Officer, um novo momento onde as empresas estão realmente olhando para a saúde e disposição de seus colaboradores. E foi muito legal. Então, quem não assistiu, dá uma olhadinha, está lá gravado no IGTV. Então, fica realmente gravado todas as outras lives. Já tiveram convidados aqui falando sobre outros assuntos, sobre inteligência do coração, conexão, comunicação. Foi super legal. Então, assim, entrem lá, dá uma olhadinha no IGTV, que aí vocês vão poder acompanhar um pouquinho o que eu tenho feito. Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Ferraz, eu sou sócio da consultoria Ferraz, eu juntamente com a Juliana Sé, minha parceira de negócios, de vida, paraquedista. Eu, além de ter uma consultoria, ser consultor, sou psicólogo, paraquedista, e estou aqui para contribuir com vocês justamente nesse momento onde está todo mundo em casa, todo mundo com distanciamento social, ainda revendo várias questões, a gente realmente poder, de uma certa forma ou de outra, contribuir para um melhor do momento, da forma que realmente a gente pode. E uma forma que eu descobri foi justamente essa, de poder trazer aqui convidados e eles contribuírem com vocês, trazendo muita informação e trazendo realmente possibilidades para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. Neuza, bem-vinda, Babi, Alice, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas, que legal. Na noite de hoje, o convidado especial vai ser o Yuri Trafani. Ele é diretor e consultor da Inner Treinamentos, professor de gestão, professor de gestão estratégica e de marketing, coach pela Gallup, e vai ser um prazer imenso tê-lo aqui conosco e conversar sobre vários aspectos, principalmente sobre a questão das forças, dos talentos, de como a gente pode realmente ter melhores resultados com as nossas grandes capacidades, com o processo de autoconhecimento. Ele já está chegando, eu vou trazer ele aqui para conversar com vocês. Seja bem-vindo, Yuri. Enquanto o Yuri está entrando... Aê! Olá, tudo bom, André? Boa noite, Yuri. Que legal, meu. Bem-vindo. Que bacana você estar aqui com a gente. Muito legal. Estou muito feliz, cara. Obrigado mesmo. Seja bem-vindo. Que é isso, é um prazer, uma honra, um profissional tão competente e que trata de assuntos tão interessantes. Para mim, vai ser mais do que uma honra, vai ser divertido. Tenho certeza que o nosso papo vai ser muito agradável aí. Tenho certeza que todo mundo que está entrando aí para falar com a gente vai aprender e se divertir com essa nossa conversa aí. Com certeza vai. O Yuri, pessoal, além desse grande profissional, se tornou um grande amigo e ele foi um dos meus professores nessa área de coaching. Eu fiz vários treinamentos. Na verdade, meu primeiro contato com coaching foi em 2005, quando eu fiz uma formação em medicina comportamental na Unifesp, e aí eram práticas complementares. E de lá para cá eu vim estudando e vim me aperfeiçoando. E recentemente, já era um sonho, era me conectar com a Gallup, e o Yuri foi um presente, onde ele, juntamente com um outro grupo de profissionais, uma turma muito legal, ele trouxe para o Brasil. Ele vai contar bastante sobre essa questão, mas acho que já aquecendo os motores, que a contribuição do Yuri é fantástica em termos de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, Yuri, realmente... bem-vindo. Estou olhando quantos livros tem atrás. Eu falei, nossa, a minha estante vai ficar pequena, né? Porque eu sei o quanto você gosta, de estudar e de ler. Isso é muito legal.
Yuri, conta um pouquinho, né, por gentileza, Uhum. a sua trajetória, né? Então, assim, de onde você vem, né? Como que você chegou onde você chegou? Eu acho que é legal esse ponto também. Eu falei bastante essa semana da questão de transformar, né, os nossos talentos em resultados, mas com certeza, para chegar onde você chegou hoje, você teve que entrar em contato, né, com as suas grandes forças, seus talentos, até mesmo antes de descobrir que existia um caminho, uma forma e um método para isso. Então, eu estou bem curioso, eu gostaria que você possa se apresentar também, você pode colocar, dar suas boas-vindas e contar um pouquinho da sua história para a gente. Legal. Vai ser um prazer, André. Bom, mas antes de tudo, eu acho que eu não cheguei em lugar nenhum ainda. Eu acho que eu estou na caminhada, né? Os budistas dizem que o meio é o fim, né? Então, eu acordo todos os dias achando que eu estou no meio e eu tento escolher os melhores caminhos. Minha esposa, às vezes, brinca comigo e fala assim, pô, Yuri, por que você está fazendo esse caminho mais longo? Eu falei, não, porque ele é mais bonito. Eu prefiro ir por um caminho mais longo, mais bonito do que... Então, eu ainda estou no caminho, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional. Mas, originalmente, né? Primeiro, eu dei um tiro longe do alvo no começo da minha carreira. Eu fui estudar química na Unicamp, mas aí eu não tinha nada a ver com química, aí fui estudar comunicação e marketing e fiz uma carreira como executivo, né? Eu trabalhei trabalhei na Johnson, na Unilever, na Parmalat, na Balduco, no Grupo Abril como executivo. Mas aí, André, quando chegou lá com uns 30 anos, eu disse assim, cara, eu gosto do mundo corporativo, mas eu não quero ser executivo, né? Tem algumas coisas no mundo corporativo que não combinam muito comigo. E eu sabia que eu gostava muito de estudar, né? E no mundo corporativo você tem que fazer as coisas, coisa que tivesse a ver com estudar, né? E aí eu saí do mundo corporativo, criei uma empresa de treinamento, fui ser professor. E é muito curioso que o dia que eu descobri que as pessoas iam me pagar para eu aprender e contar para os outros o que eu tinha aprendido, eu achei quase inacreditável, né? E já faz 18 anos que eu estou nessa jornada, a Inner já existe há 18 anos, a gente trabalha com treinamento, eu comecei como consultor, né? E aí achei que tinha mais a ver comigo a área de treinamento. Hoje a Inner é uma empresa principalmente de treinamento, né? Com algumas atividades na área de consultoria, treinamento presencial, à distância, e sei lá, uma década atrás a gente descobriu o coaching entrou no ferramental de desenvolvimento, né? Então a gente trabalhava com treinamento e aí o coaching começou a surgir. E aí eu comecei, a gente introduziu o coaching na Inner e eu fui me aproximando e nessa jornada do desenvolvimento um dia eu descobri que existia coach de pontos fortes. Aí fui fazer a minha formação aqui no... Eu fiz uma formação fora do Brasil na área de coaching, aí depois fiz uma formação aqui no Brasil de coaching de pontos fortes. E aí eu dei sorte, como eu fiz a formação aqui de coaching de pontos fortes, o pessoal da Gallup me conheceu e me convidou para participar de um processo de seleção para representar a Gallup aqui no Brasil. E aí tinham, sei lá, umas meia dúzia ou 10 empresas. E a gente deu sorte. E eles acharam que a gente tinha mais a ver com eles. E há um ano e meio a gente representa a Gallup aqui no Brasil, a formação de coaches de pontos fortes, onde eu tive a oportunidade, o prazer de te conhecer e trabalhar com você. E estamos aí há um ano e meio formando coaches de pontos fortes aí no Brasil, que para mim é mais do que uma tarefa, mais do que um trabalho, é uma missão e um prazer, né? Porque, pô, imagina, André, eu acordo todo dia e digo para mim mesmo, se eu for bem sucedido no meu trabalho, cada ser humano vai ser uma versão melhor dele mesmo, né? Isso dá uma energia extra. Então, é isso aí que eu faço. Com certeza. Engraçado você falando, né? E aí você falou que
queria fazer química e deu um tiro fora. E me veio uma lembrança de uma história, uma metáfora, né? Onde uma empresa, na verdade, não sei se nem de repente é até real essa história que aconteceu, né? Uma empresa, uma multinacional, contratou um monge para fazer uma demonstração enfim, das técnicas, da ideologia, de como prosperar. E eles chamou o presidente, chamou a diretoria, todo mundo, e ele ia fazer o monge uma demonstração de uma técnica de tiro com arco, né? Que simboliza muito essa. Né? Eles dizem que, se alguém já leu, né, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, é um livro bem legal, bem pequenininho, mas fala bastante de como que eles lidam com essa arte, que é uma arte realmente muito importante para eles. Então ele colocou o alvo lá longe, né? Foi andando, todo mundo olhou, falou: nossa, esse mestre Zen vai conseguir acertar na mosca e tudo mais, e toda aquela preparação. Aí o mestre começou a respirar, pegou o arco, pegou a flecha e respira. E eles têm toda essa questão de que a flecha sai no momento certo, e aí tá a hora que soltou a flecha foi e passou longe do alvo. Aí todo mundo olhou para mim, como assim? Que vergonha. O cara errou o alvo, né? E ficou aquele clima, né? E ele virou para todo mundo, né? Todo mundo naquela, nossa, quer ir de novo, né? Vai de novo. Alguém te atrapalhou? Eu falei: não, mas eu acertei onde eu queria. Como assim? Você não acertou o alvo? Ele: não, mas não era lá que eu estava mirando, né? As possibilidades. Então, às vezes a gente se prende tanto numa coisa só e tem um mundo de possibilidades. E eu acho que essa grande sacada de que quando a gente vai se apropriando das nossas forças, de quem nós somos, desse processo que é um processo muito bonito de começar a olhar para frente e falar assim: como eu posso me tornar minha melhor versão? E a pergunta sempre acho que vem assim do como, pelo menos eu me faço isso muito, de como que a gente pode realmente contribuir por um melhor sendo, né, uma ferramenta, sendo um meio. E quando você veio 1 ano e meio atrás, e aí eu fui estudar com vocês, e realmente foi brilhante a entrega. E a Gallup, por si só, né, ela já vem fazendo um trabalho maravilhoso, é sensacional, né, no mundo todo. Então, assim, vale a pena, pessoal, que ainda não conhece o que ela tem feito. Recentemente, em parceria com a ONU, eles desenvolveram, né, a pesquisa o índice de felicidade, mapearam o índice de felicidade no mundo. É algo que eles vêm fazendo já há um tempo, para realmente criar os indicadores para que a gente possa saber para onde, né, a gente pode se guiar para tornar uma nação melhor, tornar um mundo melhor. E a psicologia positiva, então tem bastante gente aqui da área de RH que vem nessa live, tem muita gente da psicologia positiva, que é o lugar de onde eu venho também, e às vezes tem essa confusão, né? Ou de repente, é a mesma coisa do VIA. Eu até falei do VIA na live passada com a Renata, que é o Values in Action, né? Que são os nossos valores em ação. E eu queria que você contasse um pouquinho como que a Gallup trata essa questão dos talentos, das forças. Tem ponto de contato com a psicologia positiva? Não tem? O que isso significa? O que faz com esse conhecimento? Então, como que a gente traduz, que essa é uma arte, né, Yuri? Ter dados na mão. Uma coisa é ter dados na mão, mas eu consegui transformar os dados em comportamento, em ação, em resultado. Porque eu vejo muita gente tendo vários dados, indicadores, mas não sabe o que fazer. Então, primeira pergunta que eu gostaria é assim: qual que é o ponto de contato com a psicologia positiva? Se tem, não tem? Legal. Tem uma informação que ela é simbólica nesse sentido, né? O Donald Clifton, que foi o idealizador da psicologia dos pontos fortes, né? Que começou a se perguntar lá na década de 50, o que será que vai acontecer se a gente parar de olhar para a fraqueza das pessoas e começar a olhar para o que ela tem de bom, né? Então, Donald Clifton, ele é considerado o pai da psicologia dos pontos fortes, e a Sociedade Americana de Psicologia deu a ele o título de avô da psicologia positiva, né? Então, isso é simbólico no sentido de mostrar que as duas estão super conectadas. Por trás dela, né, por trás da psicologia positiva e da psicologia dos pontos fortes, tem um princípio que unifica tudo, né? Que é o sucesso, a prosperidade e a vida plena
elas não estão baseadas em melhorar o que você é ruim. Né? As duas estão baseadas na premissa de que a excelência, a prosperidade e a vida plena estão baseadas no que você tem de melhor. Que você precisa olhar para o que você tem de melhor, conhecer o que você tem de melhor, aprender a usar o que você tem de melhor e transformar isso na sua referência de vida. É isso que está por trás das duas. O resto é mudança metodológica, né? O VIA, né? Que eu conheci, fiz o teste, né? E acho interessante. É um outro caminho, é uma outra maneira, é um outro vocabulário. Eu vou te dizer, francamente, no livro, no prefácio do livro do Martin Seligman, ele fala que a abordagem do Clifton é um pouco diferente, é outra coisa. Mas a minha leitura é que são dois caminhos diferentes para falar da mesma coisa. Né? De como é que eu me torno a melhor versão de mim mesmo e como é que eu quebro esse paradigma que o mundo construiu de que o caminho para a excelência é melhorar as fraquezas. Agora, uma coisa que é importante e que tanto a psicologia positiva quanto a psicologia dos pontos fortes fala é que a ideia não é abandonar as fraquezas. Né? A ideia é não abandonar as forças, que é o que a gente faz. Em vários treinamentos que eu dou, workshops de pontos fortes, André, eu pergunto para as pessoas, lembra da sua última avaliação de desempenho? Teu último PDI. Com quantas tarefas você saiu para melhorar a fraqueza? E com quantas tarefas você saiu para melhorar a força? E as pessoas dizem, eu acho que 100% ou 90% das minhas tarefas era para melhorar a fraqueza. Então, o que a gente está falando não é para abandonar as suas fraquezas, mas é te lembrar que você está abandonando as suas forças. Você está abandonando o que você tem de bom. Né? Então, se baseia naquilo que você tem de bom, né? E desenvolve a sua vida a partir daí. Então, seja o Martin Seligman e qualquer outra metodologia, ou a psicologia positiva de uma maneira mais ampla, ou a psicologia dos pontos fortes, todas estão baseadas no mesmo princípio. Foca no que você tem de bom e constrói a partir daí. E dá um jeito no que você não tem de tão bom assim. Aproveitando que a gente já está começando a aquecer os motores, falando sobre os pontos fortes, e eu concordo plenamente que a energia gasta para tentar corrigir alguma coisa que a gente não é tão bom, isso pode gerar realmente um desgaste muito grande. E quando a gente começa a olhar as nossas forças individuais e do time, isso realmente gera uma sinergia muito grande. E a sinergia é aquela famosa, né? 1 mais 1 não é 2, não. Mas 1 mais 1 é muito mais do que 2. Porque quando as forças vão se complementando, isso cria realmente uma onda gigantesca. E eu queria aproveitar aqui quem está nos assistindo. Eu já vi que a Neuza já fez isso. Então, quem acha que vai se favorecer com essa live, se você acha que vai ter uma pessoa que vai se favorecer em descobrir, porque hoje a gente vamos fazer algumas jogadas aqui para a gente sair daqui todo mundo olhando para suas próprias forças. Se você acha que alguém que você conhece que vai poder se favorecer dessa live, ou um empresário que de repente fala, nossa, eu sei que alguém vai se escutar isso, vai poder levar, porque a ideia é sair daqui com teoria e prática, manda um aviãozinho, convida as pessoas e traz aqui para a live, porque a ideia é justamente essa, que a gente saia dessa experiência sempre com uma ferramenta a mais, né? Porque eu costumo dizer que a gente abre nossa caixa de ferramentas, só tem martelo, todo problema é prego, né? Então, a ideia é começar a colocar algumas ferramentinhas. E aí eu pergunto para quem está assistindo aqui, tá? Olhando para vocês, né? Então, olhando agora para a sua vida, né? Imaginando aí da sua... Né, da fase da infância até o presente momento, se a gente começa a fazer essa revisão rápida, a gente começa a perceber que tiveram momentos muito marcantes, importantes, onde nós usamos as nossas forças de uma forma tão natural que a gente não se dá conta. Por exemplo, o Luca aqui em casa, tem 14 anos, ele desenha tão bem, tão bem, tão bem. Para ele é tão natural. Lógico que ele sabe que desenha bem, mas quem olha de fora fala, meu Deus, como você é bom nisso. Então, às vezes, a gente tem um talento, tem uma força e a gente não se dá conta.
Mas olhando agora Uhum. para a sua história de vida, pessoal, eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários qual é a força ou talento que você reconhece em você. Da forma que vier, a maneira que você pode trazer, independente, né, da linguagem, da palavra, mas o que você reconhece você como força? Coloca aqui nos comentários, só para a gente começar a ver. Agora estamos em 15 pessoas. Imagina começar a montar um time, e isso eu faço bastante, pessoal, em empresas, olhar e começar a reconhecer as forças que a gente tem nesse time. Então, enquanto vocês colocam aqui no comentário a sua força, minha pergunta é, Yuri, quais são as suas forças? Né? Como que você reconhece as suas forças e como você usa as suas forças? Né? Conta para nós. Perfeito. Vamos usar o vocabulário da Gallup, né? Que é o vocabulário que a gente usa. Eu tenho 5 talentos, segundo a Gallup, né? Meus 5 principais talentos, que é input, estudioso, significância, ativação e relacionamento. Tá? Mas talvez as minhas 2 maiores marcas sejam os meus 2 primeiros talentos, que é input e estudioso. Dá para ver os livros aí atrás. Isso, é bem emblemático, né? A diferença, o input é quem gosta de ter estudado, ou seja, quem gosta de saber o que o estudo te trouxe. Ou quem gosta de colecionar coisas, tem gente que coleciona selos, tem gente que coleciona objetos, eu gosto de colecionar livros e uma boa parte das pessoas gosta de colecionar informação. Eu gosto de colecionar informação. Então, esse é o input. E o estudioso é a pessoa que gosta de aprender, gosta do exercício de aprender. Todo dia de manhã, André, eu estudo das 7 às 9 da manhã, todo dia. A não ser quando eu estou dando um treinamento, que é o caso de amanhã. Não, amanhã o treinamento começa às 9, então entre 7 e 9 eu vou estar estudando. E quando eu estou estudando, eu tenho uma sensação de plenitude, André, uma sensação de que eu tô fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. E às vezes, por exemplo, quando tem um dia muito cansativo, muita reunião, um monte de coisa cansativa, eu estou cansado no fim do dia, onde eu vou buscar energia? Então eu pego um livro de filosofia, por exemplo, e vou ver um filósofo, o que ele fala, né? Talvez para algumas pessoas que têm outros talentos, outras coisas a energizem. Eu vou ligar para um amigo e vou falar com um amigo, né? Talvez para mim isso seja cansativo. Puxa, eu já falei o dia inteiro com as pessoas, não quero falar com ninguém. Mas ler alguma coisa, né, me energiza. E a minha vida profissional eu construí em cima disso, né? Eu construí em cima, o que eu faço é aprender para ensinar, né? Então, como é que eu uso isso, né? Você perguntou. Eu uso isso, eu construí minha vida em cima dos meus talentos, né? E eu digo, eu acho que eu sou um pouco abusado, André. Eu digo assim, pode ter alguém tão feliz quanto eu no mundo, profissionalmente. Mas eu acho difícil, porque se eu der mais um passo na felicidade com o que eu faço, eu acho que eu desencarno. Entendeu? Então, eu gosto muito disso que eu faço. Olha, que legal, né, Yuri? Você está falando uma coisa tão importante, que é a felicidade. Então, quando a gente fala de felicidade, a gente tem uma felicidade mais, falando da hedonia, que são os prazeres momentâneos, mas tem uma felicidade mais, que a gente vai ganhando uma elevação, chamada eudaimonia, algo que a gente consegue sustentar por mais tempo. E um dos fatores justamente é esse, o autoconhecimento sobre os próprios talentos. E como usar os talentos, porque também conhecer os próprios talentos e não conseguir usar os talentos, isso também vai trazer aí sim bastante frustração. Imagina você, se você não pudesse estar exercendo o que você está fazendo, ou estudando e poder ensinar, como seria, né, o nível de felicidade, né? Você sabe que eu assisti um livro assisti um filme do Leonardo da Vinci. O filme começa com a morte do Leonardo da Vinci, né? Ele morrendo e ele na cama, prestes a morrer, e do que ele reclama na cama, né? Ele reclama, fala assim, nossa, tanta coisa para fazer ainda, tanta coisa para descobrir e eu vou morrer, né? Então, e a hora que eu vi aquela cena, ela me marcou muito,
porque nos dias de hoje, por exemplo, a pandemia e a nossa finitude fica mais evidente, a gente olha nos olhos da nossa finitude, amanhã pode ser a gente, né, André? Tomara que não, se Deus quiser não, mas pode ser. E olha que engraçado, quando eu olho para a possibilidade do meu fim ser amanhã, o que me frustra? Não poder ler tudo isso aqui, né? Então, assim, quando eu falo, por que você gostar? E eu acho que isso é uma maneira de entender quais são os seus talentos, né? Se você não existisse amanhã, o que te chateia de não existir amanhã? O que me chateia é tudo que eu tenho para aprender, né? Tudo que eu ainda tenho para aprender e não aprendo. Talvez esse seja um indicador de quais são os seus talentos, né? Você vê, a Gigi colocou aqui o talento dela. Persistência, o Baroni organização. Depois coloque seus nomes, que às vezes está só sobrenome, eu não sei o primeiro, às vezes não consigo ver a fotinho. O Sérgio colocou relacionamento interpessoal, a Neuza determinada e organizada, amo aprender, gosto. A Vasti colocou gosto do exercício de aprender. Olha que legal, Vasti, com o tempo. Olha que me senti abraçado agora. Que mais? Então, olha só que interessante. A gente vendo aqui os talentos de vocês, tá? Então a gente vai montando um time aqui de talentos, né? O Yuri já colocou os talentos deles. Eu tenho alguns talentos que, por exemplo, é estratégico, a organização, a excelência. E de fato, quando eu fiz esse treinamento com o Yuri, foi muito interessante, porque a minha linguagem, vocês vão perceber que às vezes eu vou para a psicologia positiva, depois eu vou voltar para a Gallup, e realmente elas se conversam, mas a ideia é justamente essa, de como eu consigo colocar os meus talentos em ação, sabendo que potência sem controle derrapa na curva. Então, Yuri, me conta, quando que derrapa na curva? Porque se a gente usar em excesso também, porque a gente vai falando dos talentos, se eu pegar um talento e for em excesso, pode ser que eu derrape na curva? Isso é possível se eu não tiver uma gestão, um equilíbrio de como usar esses talentos? Pode ser que esse talento, às vezes, num momento ou num contexto, não seja tão bom ou adequado? Como que é para você essa experiência? Pode sim, pode sim. Só comenta, já te conto isso. Só comentando aqui, ó, a Clávia falou que o talento dela é networking, criatividade. O Maia, expansão de networking. O Quero, sei lá, falou criatividade, criativo resistente. Olha, legal. Quanta coisa boa a gente pode ser, né? Agora, olha só que interessante, né? Quando você fala talento, você imagina que é algo positivo. Mas o talento é algo neutro. Vamos lembrar qual é a definição, segundo a Gallup, de talento. Talento é um padrão natural de pensamento, sentimento e comportamento. Tá certo? É um padrão natural. Um padrão é algo neutro. Se você usar bem, ele vira um ponto forte. Agora, algo que talvez as pessoas não entendam é que um talento pode virar um ponto fraco. Vou pegar o meu exemplo. O meu talento é input e estudioso. Então, eu gosto de aprender e organizar conhecimento. A gente costuma dizer que input sem output é fraqueza. Então, a pessoa pode estudar, ler, aprender, e não colocar isso a serviço dele mesmo, não colocar isso a serviço do outro, não compartilhar o conhecimento, não usar o conhecimento, e aí virou um ponto fraco. Ou seja, um talento que é algo que tem o potencial para ser um ponto forte, também tem o potencial para ser um ponto fraco. Então, realmente, né, na metodologia da Gallup, a gente diz que um talento pode estar na varanda ou no porão, né, André, como a gente diz. Na varanda, ele está desenvolvido e ele pode ser útil para você e para o outro. No porão, ele não está desenvolvido e ele pode ser usado em excesso ou ele pode ser usado de uma maneira equivocada e gerar uma fraqueza, né? Então, o talento pode gerar tanto uma força quanto uma fraqueza. E quanto, Yuri, você acredita que a gestão emocional, o equilíbrio emocional, ele interfere nessa gestão
nesse como a gente utiliza ou como a gente se enquadra de uma forma mais adequada com os próprios talentos. O quanto, né, pensando até nesse momento onde a gente está vivendo essa pandemia, onde a prevalência de doenças mentais, por exemplo, ansiedade, depressão, que estava lá em 10%, 20%, dependendo da região, dobrou, onde o índice de felicidade, o Brasil caiu, despencou, e lógico que é extremamente compreensível o contexto que a gente está vivendo, mas imaginando dentro de uma certa normalidade, o quanto a inteligência emocional, o quanto a gestão emocional influencia nesse equilíbrio. Qual é a sua experiência com isso? Influencia totalmente, né, André? O que é o desenvolvimento baseado em talentos e pontos fortes? Uma das maneiras de enxergar isso é conferir intencionalidade no uso dos seus talentos. Ou seja, é você ter consciência dos seus talentos e aplicar esses talentos a seu favor. Tá? Se você está emocionalmente fragilizado, se você está estressado, né? Ou seja, a gente sabe, né, e você sabe melhor do que eu, porque essa é a tua área de estudo, que quando o ser humano é colocado numa situação de pressão excessiva, ele foge para o comportamento automático. E quando ele foge para o comportamento automático, ele perde intencionalidade. Ele não usa aquilo que ele quer, ele usa aquilo que o seu instinto de sobrevivência diz para usar. Né? Então você entra no automatismo, que, na minha maneira de entender, é o oposto do mindfulness, né? Da atenção plena. Então, se você não tem equilíbrio emocional, se você não está sob controle, né? Eu não gosto muito dessa palavra controle, né? Eu acho mais, se você não está se gerenciando, né? Se você não é mestre dos seus sentimentos naquele momento, você não vai ser a melhor versão de você mesmo. É muito provável que você seja até a pior versão de você mesmo. Né? E aí você não usa intencionalmente aquilo que você tem de bom. Então as coisas estão totalmente relacionadas, André. Que legal, que legal, Yuri. Até que eu te comentei com você durante o nosso treinamento, eu tive uma experiência, né? A minha consultoria foi chamada na época para ir para Brumadinho, para atender o pessoal, né? E não na emergência, porque eu não faço isso, mas depois de alguns meses vão se aparecendo, né, o estresse pós-traumático, os traumas. E aí eu fui 3 meses e meio, mais ou menos, depois do acidente da barragem, eu fui para lá com a minha equipe. E um dos trabalhos que a gente fez justamente foi esse. Eu costumo dizer que o coração que sente o problema não é o mesmo coração que resolve o problema. Então, a primeira parte foi justamente essa, de como a gente, num contexto como aquele, a gente poderia criar essa autogestão, né? A gente chama de autorregulação. Então, foi o primeiro passo. E o segundo passo foi justamente esse, se apropriar dos seus talentos. Porque no momento... E a gente está vivendo isso. Né? Hoje a gente está vivendo muito parecido com o que eu vi lá de um trauma coletivo. Eu vi até a Mari aqui, a Mari é especialista em luto, e hoje o mundo está em luto. E justamente e principalmente lutos que realmente estão acontecendo de uma forma que a gente vê uma pessoa fazendo uma passagem, e tem os lutos não reconhecidos. Por exemplo, só o fato de a gente vir trabalhar em casa, às vezes, né, mudar de emprego, ou teve gente que perdeu emprego, teve que fechar um negócio, tudo isso são lutos não reconhecidos que mexem diretamente com os sentimentos das pessoas. E esse momento de retomar, esse momento de olhar essa diversidade e tornar essa diversidade em crescimento, no meu ponto de vista, é justamente essa ligação direta de autorregulação emocional com o autoconhecimento dos talentos. E aí sim, como juntar tudo isso em direção da gente se tornar uma pessoa melhor e conseguir contribuir para o mundo. Então, acho que a gente está conversando... quando eu te convidei para cá, para mim, eu estou realmente muito feliz porque faz muito sentido, que foi exatamente a sensação que eu tive durante a sua formação. E aproveitando, né, Yuri, tem muita gente que acho que está aqui, que compartilha de uma opinião que eu tenho, não sei como que você está lidando com isso, de a palavra do coach.
Né? Fala, pô, Uhum. coach, né? E como que tá essa relação, né, de usar esse termo, né, no Uhum. coaching? Eu sei que quando a gente fala da Gallup, a gente traz um outro valor, né? Uhum. Mas para as pessoas que querem aprender com você, por exemplo, qual que é o treinamento que você dá? O que você trouxe da Gallup? Coloca um pouquinho essa questão de né, contextualizar o que é o coach da Gallup, né, com os talentos, com as forças, enfim. Né, só para agora a gente Legal. direcionar um pouquinho. Perfeito. Uma coisa importante de entender, André, até por trabalhar nessa área, tentar entender o que está acontecendo no resto do mundo com relação a essa palavra, coaching, né? E a gente tem, a gente não só representa a Gallup, que é americana, então a gente tem contato com a Gallup nos Estados Unidos. Lá, o nome também passou por um momento de desgaste, mas já foi superado. A Gallup recentemente convidou a gente para representar ela em Portugal, então a gente está começando a ter contato com o mercado português. Lá também a palavra coaching não foi desgastada da maneira como foi desgastada aqui, né? A gente representa uma empresa francesa e na França o nome coaching não foi desgastado como foi desgastado aqui, né? Agora, eu acho que a gente precisa reconhecer que a palavra foi maltratada no Brasil, né? A ideia foi maltratada no Brasil. Por quê? Porque você sabe, algumas pessoas que não estavam aptas a fazerem um trabalho de coach começaram a se denominar coach e acabaram machucando o conceito. Tá? Agora, uma coisa que eu percebo e que eu fico feliz é que as pessoas, por exemplo, dentro das corporações que entendem isso, é óbvio que tem uma ou outra que se incomoda com esse maltrato que a palavra recebeu, que o nome recebeu, mas a maior parte das pessoas da área de recursos humanos e da área de empresarial entendem o papel do coaching, sabe que existem pessoas que fazem referência a essa palavra de uma forma indevida. Né? Então, eu acho que é uma fase, é um momento, mas que a gente tem que admitir que realmente a palavra foi maltratada e que em breve isso vai ser superado. E vai ser superado por um motivo muito simples. André, eu estou há 20 anos, quase 20 anos no mundo do desenvolvimento humano e eu estou há mais de 30 anos no mundo empresarial e existem poucas ferramentas tão efetivas de desenvolvimento como coaching. Né? Quando as pessoas entendem realmente o que é o coaching, que é acreditar no potencial do outro e criar ferramentas e criar uma relação que permita com que o outro se transforme na melhor versão dele mesmo ou dela mesma, a partir dos recursos que ela ou ele tem, né? Isso é transformador. E o que a Gallup faz, né, pelo movimento do desenvolvimento das pessoas a partir do coaching, é que ela traz uma metodologia cientificamente muito embasada. Né? A Gallup é uma empresa de People Analytics, é uma empresa de economia comportamental. Quem tiver a oportunidade um dia de ir para Omaha, onde fica a sede da Gallup, você vai ver um monte de cientista do comportamento, dezenas e dezenas de matemáticos, estatísticos, interagindo com psicólogos, cientistas comportamentais, para trazer uma metodologia robusta, séria e responsável para o coach, para contribuir com o processo de coaching. E o que a gente faz na fase, do ponto de vista prático, um dos elementos mais importantes do coaching é o autoconhecimento. Tá? E o que a Gallup faz é trazer uma metodologia muito robusta e com lastro científico para ajudar as pessoas nessa fase do autoconhecimento, para que elas possam... A gente diz que o processo de coaching baseado em pontos fortes tem 3 grandes momentos, né? Que é conhecer os seus talentos, valorizar os seus talentos, ou seja, mudar o seu paradigma mental para você se desenvolver a partir do que você tem de melhor,
e aprender a aplicar. E a partir daí, vira um coaching, vamos dizer, convencional. Mas o tempo todo ele faz referências ao que você tem de melhor, ao invés de tentar se basear em resolver as suas lacunas, né? Então, o resumo da ópera é, sim, a palavra coaching, o conceito de coaching foi machucado, mas ele vai se recuperar. E porque o resto do mundo mostra que esse é um conceito muito forte no mundo todo. E para isso precisa ter metodologia séria, precisa ter ciência por trás, que é o que a Gallup traz, e por isso que eu sou tão orgulhoso de representar a Gallup no Brasil, porque a gente contribui com esse nível de seriedade com relação ao coaching. Que legal, Yuri. Concordo plenamente. Inclusive, as empresas, quando a gente está fazendo o processo de consultoria, geralmente eu escuto nas empresas falando assim, vocês vão trazer a cultura de coaching para dentro? Elas pedem. Então, eu acho que esse mal visto ficou muito mais para fora, algo que realmente houve, inundou mesmo, muita gente entrou no mercado de forma despreparada, e aí sim as empresas que formam esses profissionais, muitas delas deixaram de desejar, mas eu de novo, estou aqui reforçando, 2005 foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre coaching, vim me formando, e pessoal, quem realmente quer se apropriar, mesmo quem já é coach, pessoal, essa é também outra questão de o processo. Legal. É justamente esse. A ciência vai sendo produzida, isso eu vejo na psicologia, então é a mesma coisa, a gente vai estudando, vai vendo o que vai acontecer, essas neurociências, e a área do coaching é a mesma coisa. Né? E realmente, pessoal, vale a pena depois você entrar em contato com o Yuri e conhecer de perto e, de repente, associar suas práticas, trazer para dentro da sua empresa, para quem trabalha dentro do RH, realmente um prato cheio para conseguir criar um norte e ter consistência mesmo. Imagina, né, André? 25 milhões de pessoas já fizeram o assessment no mundo, né? Ou seja, o olho das pessoas brilha quando você fala. É muito engraçado. Você fala, gente, desenvolvimento não é melhorar fraqueza, desenvolvimento é melhorar força. E aí você mostra alguns números e mostra algumas referências para as pessoas e você vê os olhos das pessoas brilharem e diz assim, puxa, é óbvio, como é que eu não pensei nisso até agora? Né? Então, é realmente transformador. Tem um livro, porque assim, pessoal, dá para vocês descobrirem seus pontos fortes, seus talentos, de várias formas. Lógico que sempre o ideal é que você procure um coach certificado para ele te ajudar no processo, não só de descoberta, mas de como usar seus talentos de uma forma bem assertiva. Mas tem um livro, né, Yuri, que se eles comprarem, acho que da própria Gallup, se não me engano. Aqui, tem aí. Legal. Olha lá, esse aqui, ó. Descubra seus pontos fortes. Não é? E André, é legal procurar um coach? É legal. Agora, se você for... Antes de eu procurar um coach, deixa eu entender o que é isso. Vai ler, né? Compra esse livro, lê o livro, faz o assessment, descobre os seus talentos. Você vai se divertir muito e vai enriquecer. O Rodrigo Fagundes, que está aí assistindo a gente, é um que fez pela Inner, quando ele era consultor lá na Inner. Hoje ele está voando outros voos aí, mas o Rodrigo foi um cara que fez o assessment, né, e conheceu os pontos fortes e se desenvolve o tempo todo aí com base nisso. Que legal. E, pessoal, e serve para a vida pessoal, vida profissional. Eu aplico no esporte, no paraquedismo, com as equipes civis e militares, dentro das empresas que eu faço consultoria, com os pacientes. É realmente muito, muito legal, porque é o que o Yuri falou, a gente potencializar o que a gente tem de bom, pessoal, é realmente uma coisa maravilhosa. Isso serve para a vida como um todo. Yuri, toda live eu gosto de trazer um presente, e você falou algumas vezes do Mindfulness, e a gente está falando sobre talentos, e eu gostaria de dar um presente para todos, que é uma visualização. Pessoal, visualização que eu trago da minha experiência de 25 anos como atleta de competição,
juntamente com a psicologia e na área de coaching, a visualização é um processo muito poderoso para a gente preparar a nossa mente, o nosso foco, nossa atenção para aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer se tornar. Então, uma visualização muito rápida para a gente descobrir e se apropriar dos nossos talentos da forma que eles vierem. Então, eu queria saber se vocês topam fazer isso. Então, eu vou conduzir uma visualização. Se vocês quiserem, senão a gente continua aqui, né? A gente vai até fechar o bar aqui, né? Então, a minha pergunta é se vocês topam fazer, se vocês querem esse presente, é só colocar uma mãozinha ou falar que eu já sei que se vocês... Olha lá, o Celso já colocou, bora. O Celso é um que esse aqui já pratica bastante a visualização. Ó, o Rodrigo, o Fagundes. Estou voando com outros voos. Olha que legal, hein? E é muito legal, porque a gente está falando de voo o tempo todo aqui. A gente está voando junto, né? É isso aí. Que legal. A Neuza também quer. O Rodrigo Fagundes também quer. Eu também quero. Vamos lá. Fagundes, né? Esse voa também. Eu sei. Que legal. Que legal. Bom, então vamos lá. Vamos todo mundo praticar. A ideia não tem nenhuma contraindicação. Vocês podem fazer com os olhos abertos ou fechados, mas a ideia, assim, quanto mais vocês fecharem os olhos nesse momento e se conectarem com vocês, mais fácil vai ser o processo de visualização. Tá? Então, eu vou fechar o olho aqui, André. Isso, legal. Tô na vibe. Vamos junto. Então, feche seus olhos. Nesse momento, sinta seus pés no chão. Sinta o apoio onde você está sentado, onde você está sentada. E preste atenção na sua respiração. Imagine a sua respiração fluindo para dentro e para fora da região do seu peito, da região do seu coração. Uma respiração um pouco mais profunda e lentamente do que de costume. Você pode inspirar por 5 segundos, soltar o ar por 5 segundos, ou no ritmo que for confortável para você. E enquanto você respira, permita-se relaxar. Relaxar o corpo, relaxar a mente, relaxar todo o seu ser, protegidamente. Enquanto você respira de forma mais lenta, vai buscando dentro de você um lugar onde o tempo para, onde os problemas não têm importância, que é o seu lugar seguro. Todos nós, eu, você, as pessoas, precisamos ter na vida um lugar onde o tempo para, onde a gente possa recarregar as nossas energias. Pode ser um cantinho gostoso da sua casa, um lindo jardim florido, uma praia tranquila e calma, ou mesmo qualquer lugar que te traga uma sensação de proteção. Talvez venham imagens mais rápidas, outras mais difusas, mas logo mais este lugar vai se revelar para você e você vai entrar neste lugar que te protege, que te acalma. Neste lugar, ficaremos por aproximadamente 1 a 2 minutos. 1 minuto no tempo do relógio passa rápido, mas no mundo do inconsciente equivale a dias, meses, anos, horas. E nesse momento, no seu lugar seguro, que você pode andar, caminhar, explorar, você se depara com uma pessoa muito importante na sua vida. Uma pessoa que te ajudou a você se tornar quem você é. Que pode ter sido uma pessoa da sua família, um mentor. E essa pessoa pode continuar te ajudando. Pode ser que ela saiba que ela te ajudou, ou talvez ela nem saiba o quanto ela foi importante para você. Mas você sabe o quanto você reconhece a importância dela na sua vida como modelo, como uma pessoa que te ajudou a você se tornar quem você é. E ao se deparar com essa pessoa,
você oferece uma flor para ela, como gratidão. Ela recebe essa flor de você e ela vai falar para você as suas grandes qualidades. Então, neste momento, pelos próximos 15, 20 segundos que eu ficarei em silêncio, escute o que essa pessoa tão importante para você tem para dizer para você em termos das suas qualidades, dos seus talentos, das suas características positivas. Escute com atenção e receba pelos próximos 20 segundos. Enquanto você recebe os elogios e qualidades, respire profundamente. Guarde dentro do seu coração todas essas informações, todos esses talentos e se comprometa na presença dessa pessoa que a partir de hoje, conscientemente, você vai colocar esses talentos em ação. Agradeça a presença dela, agradeça a si próprio por essa experiência. E quando você estiver pronto, quando você estiver pronta, você vai poder abrir seus olhos de posse dos seus talentos, das suas qualidades, e sabendo que você pode colocá-los em ação sempre que você precisar e quiser. E nos seus momentos, todos voltando. Boa, Yuri. Bem-vindo de volta. E eu gostaria de saber como vocês estão se sentindo. Como foi essa experiência de uma visualização de talentos? Como foi para você, Yuri? Foi relaxante, foi importante, né? E eu trouxe os talentos para a consciência. Foi muito interessante. Foi mindfulness, né? Uhum. Eu dei consciência aí para os meus talentos. Que legal. Pessoal, enquanto vocês colocam aqui, quem quiser comentar como está se sentindo depois dessa prática, se alguém quiser escrever uma carta para essa pessoa que veio para você trazer os seus talentos de agradecimento, escreva. Seria uma continuidade desse processo. Se essa pessoa ainda não mais faz parte desse plano, escreva da mesma forma. Tá? Porque se ela veio, ela faz ainda presença, ainda está presente no seu processo de desenvolvimento. Então, às vezes essa pessoa que veio e te deu esse presente não sabe o quanto ela é importante para você. Então, também escrever uma carta para ela é um processo, né, de grande valia para os dois lados, né? Olha, a Neuza, me sinto grande. O Renzo Kerzoli, sereno, presente. Ficou com um semblante muito feliz. Adriana. É isso, pessoal. Tá? Quando a gente fala dos nossos talentos, e foi muito legal que a gente viu aqui vários momentos, o Yuri falando dos talentos dele, dá pra gente perceber como a pessoa fica feliz e realmente expande. Mas, ao mesmo tempo, falar sobre os talentos e senti-los também tem esse lugar de centramento. Então, faz parte essa oscilação de, opa, estou expandido, ou de repente estou mais centrado. Então, são formas e formas de perceber como os talentos se manifestam dentro da gente, como os nossos sentimentos se manifestam, como as emoções se manifestam, né? Que legal. Flutuei. Importante voltar para cá, tá? Eu adoro flutuar, adoro voar também, mas volta para cá. Yuri, a gente está chegando no final e eu vou abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta pro Yuri, eu vou aproveitar esses minutinhos finais.
Então, se alguém tiver uma pergunta, quiser fazer, é só escrever que eu leio, a gente lê aqui, e o Yuri vai poder responder, tá? Yuri, se o pessoal quiser te encontrar, como que faz para te encontrar, ou saber um pouquinho mais sobre o processo de formação? Perfeito. Bom, o pessoal pode me encontrar no Instagram, né? Yuri Trafani. No Instagram eu falo de uma maneira mais leve, mais cotidiana, mais focado nas competências profissionais, na busca pela excelência profissional, individual. No LinkedIn, né, eu falo mais focado para o mundo dos negócios, então Yuri Trafani também, no LinkedIn. Quem quiser entrar na página da Inner, né? Inner com YNER.com.br. Também tem o endereço no na minha bio. Tá? Ou me escrever yuri@inner.com.br. Pode ir à vontade. A Inner está à disposição, eu estou à disposição, toda a minha equipe está à disposição para conversar com vocês. Legal, legal, Yuri. Considerações finais. Por que valeu a pena essa hora de hoje, essa noite? Como que você está saindo dessa experiência, Yuri? Olha, falar de ponto forte para mim é sempre uma experiência positiva. Né? Quando eu fui para Omaha, lá nos Estados Unidos, para a gente capacitar a nossa equipe para poder capacitar os coaches de pontos fortes, eu falei muito sobre revolução. Né? Eu sou uma pessoa muito intensa. A maior parte dos meus talentos são talentos que a gente chama de influência, né? Que tem a ver com energia, etc. Então, eu sou muito intenso e eu uso sempre a palavra revolução. Eu acho que é uma revolução. Tem gente que é mais suave, fala que é um movimento, mas eu acho que é uma revolução, porque, na verdade, subverte um pensamento pesado que o ser humano tem de que desenvolvimento é melhorar a fraqueza e começa a ajudar as pessoas a focarem no que elas têm de melhor. Então, eu me senti muito bem e toda vez que eu precisar e que eu puder falar sobre talentos e pontos fortes e como cada ser humano pode ser a melhor versão de si mesmo, eu fico feliz. Eu agradeço pelo espaço que você criou, mas eu sei que você, André, também é um revolucionário dos pontos fortes, né? Então, estamos juntos aí nessa jornada, ajudando o mundo a enxergar o que cada um tem de melhor. Com certeza, Yuri. A ideia é justamente essa. Esse é um espaço que eu resolvi abrir, que é um espaço das lives sobre a cultura da saúde e bem-estar. Então, eu tenho trazido convidados para falar com cada um tem colaborado, mas eu acredito muito que a base de todas as colaborações começa justamente com esse processo de autoconhecimento, de quem somos nós, quais são os nossos talentos. E eu estava esperando bastante por esse momento. Você está aqui, eu agradeço muito mesmo a sua presença. Foi muito feliz a live com você. Agradeço a presença de todos vocês que estão aqui. Eu costumo dizer, e realmente, pessoal, o campo que é criado, todos os talentos juntos criados, juntos, criam um campo muito próspero. Então, esse momento de vocês estarem aqui, eu sei que está todo mundo vendo, aprendendo junto, mas acima de tudo essa conexão faz com que a gente entre num novo nível, em outro patamar. Então, que essa conexão continue dentro da casa de vocês, que continue no trabalho de vocês e que a gente consiga realmente se tornar cada um de nós a nossa melhor versão e contribuir aí sim para um mundo melhor. O mundo que a gente quer viver depende muito, né, como a gente realmente está se desenvolvendo. Eu acredito bastante nisso. Então, boa noite para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, Yuri. Até a próxima. Até mais, pessoal. Foi um prazer. Tchau, tchau. Um grande abraço para todo mundo. Que vocês tenham uma excelente semana e nos vemos logo mais. Eu vou desligar essa live e eu fui convidado para uma outra que começa daqui 2 minutinhos. Então, se vocês quiserem acompanhar a próxima live que eu fui convidado, não sei muito bem como vai ser, mas tenho certeza que vai ser muito legal, porque a Ju vai estar lá também. Eu e a Ju e a Mar, a Marcela Prado,
Então eu vou desligar. Se vocês quiserem continuar, se conecta aqui no meu Instagram ou no da Ju e a gente vai fazer uma outra live agora. Até já, pessoal.